que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todo mundo achou? Amém? Está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos repetir? Todo mundo junto? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já parou para pensar nessa palavra? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, o segundo propósito de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: você é um desses que foi chamado, viu, querido? Aleluia. Coloca a tua Bíblia sobre a tua cadeira. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora, glorifica o teu nome. No nome de Jesus pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Fala ao nosso coração nessa noite, que eu diminua e tu cresças. Abra o entendimento da tua igreja, Pai. Pai amado, para que a tua palavra seja, Pai amado, levada, entendida pelos teus filhos, pela tua igreja e colocada em prática. Sabemos, Senhor Deus amado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados por ti, Pai querido. Por isso, Deus, nessa noite abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. A igreja pode se assentar. Amados irmãos, o tema da mensagem dessa noite é superando crises. Glória a Deus. Superando crises. Passamos muitas vezes por alguma situação na nossa vida, por alguns momentos, por algumas interrogações na nossa vida que a gente não vê solução. A gente procura solução dentro de casa, não acha. A gente procura solução na sociedade, a gente não acha. Procura solução na política, não acha. Mas se tem algo que pode nos ajudar a superar crises, a passar por momentos difíceis, a única instituição autorizada por Deus para te ajudar a superar e a vencer crises é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou instituição que passou por crises. Foi a crise primeira, a crise da indiferença, passou pela crise da incredulidade, passou pela crise da perseguição, passou pela crise da apostasia, passou pela crise que se levantaram aí muitos homens e mulheres, servos de Deus, novamente para colocar a igreja novamente no rumo dela, porque a igreja estava totalmente desviada dos desígnios de Deus, levadas aí, né, pela igreja católica, aquela que estava se estabelecendo na face da terra como uma igreja cristã, mas debaixo de dogmas, debaixo de apegos, debaixo de imagens, debaixo de uma idolatria, debaixo de relíquias, debaixo de um crescimento financeiro, fez com que a igreja se desviasse. Foi mais uma crise que a igreja enfrentou. Depois vem a crise da perseguição em relação àqueles homens que se levantaram contra o poder de Roma, e esses homens foram queimados na fogueira, muitos foram decapitados, muitos foram aí mortos numa forca, que são os mártires da igreja. A igreja passou por muitas crises, mas também passou por avivamentos. Então você percebe que através dos tempos, a política foi sempre de altos e baixos, as nações sempre foram de altos e baixos, mas a igreja, ela permanece e ela vem vencendo crise após crise. Então, se você faz parte da igreja, você faz parte de uma
instituição que vence crises. Ou seja, você faz parte de uma instituição evangélica que supera crises. Amém? A sua vida às vezes pode parecer fora do controle, mas não está fora do controle de Deus. A minha vida muitas vezes pode parecer que acabou, já não tem mais jeito. Nossa vida muitas vezes pode parecer que já não tem mais como superar aquela situação. Mas eu quero nessa noite trazer para você o seguinte: pode sair fora do teu controle, pode sair fora do controle do seu intelecto, do seu pensamento, da sua forma de ver, mas não sai fora do controle de Deus. Temos que aprender a lidar com crises, tá certo? Por isso que o tema dessa noite é superando as crises. Porque se você vem na igreja e fala: pastor, eu não passo por crises, não existe crise financeira, saúde, familiar, relacionamentos, tá certo? Se você diz que você não tem nenhum tipo de crise, se vai tudo muito bem na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida em relacionamento com filhos, com os pais, você é uma exceção, porque 99,9 mais algum 9, tá certo? Passa por crises de uma forma ou de outra, mas existe uma forma de se passar por crise e superá-la, que é através do sangue de Jesus que cobre a minha vida e cobre a tua vida. E nós temos problemas, nós sempre vamos ter problemas que nós vamos ter que enfrentar. Você vai ter problemas a vida toda que você vai ter sempre que enfrentar. O que não pode acontecer é os problemas ter você. Entendeu? Sim ou não? Você vai ter problemas. O que não pode acontecer na tua vida é o problema ter você. Ser um dominador na tua vida. E você um escravo do problema. Amém? Porque você é servo de Deus e quem é servo não é escravo. Quem é servo de Deus não é escravo do mundo, não é escravo de problema. A crise é a maior oportunidade de milagres acontecer na tua vida. Amém? A crise é a maior oportunidade de milagres acontecer na tua vida. A crise é a maior oportunidade de crescimento na tua vida. Quantos querem milagres, mas não querem problemas? Não vai ter jeito. Só cura-se alguém do câncer se essa pessoa tiver um câncer. Sim ou não? Só abre-se uma porta de emprego para alguém se tiver uma porta fechada. Amém? Você prossegue para um alvo. Por quê? A Bíblia diz, e eu prossigo o que Paulo diz, prossigo para o alvo. Porque Paulo tinha um alvo. Não tem jeito. Quantos querem ter milagres na vida, mas não querem ter problemas, não querem ter crises para ser vencidas? É impossível você ser um vencedor de uma batalha se você não lutou. É impossível você ser vencedor de uma peleja se não teve algo para confrontar você, para enfrentar você. Então, meu querido, quando vier as crises, quando a tua mãe disser que você não tem jeito, quando teu pai disser que você não tem futuro, quando o teu esposo se levantar contra a tua vida e disser que você não vai para frente, quando o teu pai disser para você, ou então o teu filho disser para você que você está perdendo tempo com Deus, que você também não tem meu querido e minha querida, lembre-se que você está passando por um problema, mas que você vai passar por esse problema, que aquela crise que está se levantando na tua vida, ela será superada por você mesmo. Não tem vencedor de batalha sem batalha. Se é uma coisa que não existe no reino dos céus, no reino celestial, nas hostes espirituais, se uma coisa que não existe nas regiões celestiais, é WO. Quem sabe o que é WO aqui? WO é quando existe um jogo, dois oponentes vão se enfrentar e um deles não vai. Aí o outro vence por WO. Meu querido, WO não é bíblico, tá? Você sempre vai ter do outro lado, não tem jeito. Está lá o problema,
está lá a crise, está lá a situação adversa, mas Deus quer que você ganhe na raça. Deus não quer que você ganhe porque o inimigo não veio. Deus não quer que você ganhe porque porque os problemas saíram, foram limpando tudo da tua frente e foi se tornando um mar de rosa a tua vida. Deus quer que você ganhe porque você foi, porque você enfrentou, porque você batalhou e principalmente porque você venceu. Amém? Não existe desistências de problemas. Lá vem o problema para a tua vida. A hora que chega lá, dá uma olhada na cara da irmã Glória e fala, não, problema, eu vou enfrentar ela não. Eu vou sair fora, não. Os problemas vão te enfrentar. E Deus vai deixar que os problemas te enfrentem. Mas Deus vai te dar força para você vencer. Abra a tua Bíblia no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Está escrito, eu antes de ministrar a respeito desse texto, eu quero dizer o seguinte para você. Estão torcendo pela sua queda. Estão torcendo para ver a sua derrota. Existem, você não vê, você talvez não conhece, ou até você até conhece, mas existe muitos torcendo para que a tua vida não vá para frente, para que teu ministério não ande, para que a tua família não seja uma bênção, para que teus filhos não cresçam na presença de Deus, que o teu casamento seja... Tem gente torcendo para que teu casamento não dê certo. Tem gente torcendo para que a tua empresa venha falir, que o teu trabalho você venha ser mandado embora, que venha falir também, que você acabe não recebendo nada. Isso são problemas que muitas vezes você não vê. Mas nessa noite Deus vem falar para mim e para você. Eu estou te levantando para enfrentar esses. E para destruir esses no nome de Jesus. Amém? Quem acredita nessa palavra, levanta a mão. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz no capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de volta a Ziclague, os amalequitas tinham entrado com ímpeto contra o sul da cidade, e havia ferido e queimado a cidade de Ziclague. Tinham levado de Ziclague, a cidade de Ziclague, tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam. Porém, a nenhuma delas os amalequitas mataram. Não mataram nem os pequenos nem os grandes, tão somente levaram consigo e foram do seu caminho. Davi e os seus homens vieram até a cidade, e eis que a cidade estava queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos pelos amalequitas. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Só resumindo essa história, Davi era um moço que já há muitos anos fugia de Saul. Davi aqui, essa história ela acontece aproximadamente no ano de 1012, aproximadamente antes de Cristo. E Davi já vinha já há algum tempo, já aproximadamente já 13 anos fugindo de Saul, e Saul querendo destruir, querendo matar, e teve um dado momento da vida de Davi, que Davi resolve pedir exílio na Filístia, para os filisteus, e ele conheceu um comandante do exército dos filisteus, e ele ali conversa com esse homem, ele conversa com esse pessoal dos filisteus, e ele fica morando lá um tempo, ele e aquele povo que acompanhava ele. E um dia, já sem rumo, sem direção, e a pessoa quando está sem rumo, sem direção, muitas vezes cansa da perseguição, e Davi já estava cansado da perseguição de Saul contra ele, e Davi fugiu ali para Ziclague, ficou um tempo ali,
que era a terra dos filisteus. E em um dado momento os filisteus se levantaram para batalhar contra o próprio Israel, que era de Davi. Só que Davi era fugido, estava fugindo de Israel. E Davi falou: eu vou nessa batalha. Até que o general lá, o comandante geral lá, de Ax, ele disse: mas espera aí, esse Davi ele já pertenceu ao exército de Saul, não é bom que ele vá conosco. E Davi volta. E nesse momento que Davi está voltando, ele está voltando para a casa dele. A casa dele estava na terra dos filisteus. Ali ele tinha mulher, ali ele tinha filhos. Ele tinha com ele aproximadamente 600 homens. Você lembra da pregação da caverna de Adulão? Aquele povo todo estava com ele. Aquele povo todo, 600 homens que moravam nessa cidade junto com Davi. Todos eles tinham a sua família, tinha a sua esposa, tinha seus filhos, filhas, tinha seus animais, suas ovelhas. Todos eles tinham o seu terreno, tinha a sua casa na terra dos filisteus. E ali, como disseram para ele, o exército dos filisteus disseram: Davi, você não vai conosco, porque você já pertenceu ao reino, você já pertenceu ao exército de Israel, você volta. E Davi vem voltando, e de repente, de longe ele vê que algo tinha acontecido na casa dele. Davi, ele vê que algo errado tinha acontecido em Ziclac. Ziclac era o nome da cidade que morava Davi, e morava todo aquele povo que com ele estava, sua esposa, seus filhos, o exército, o pequeno exército de Davi também morava ali. E Davi vê fumaça, né? Porque a palavra do Senhor diz que haviam queimado as casas, haviam queimado Ziclac. E Davi era um homem que tinha até aquele momento sido perseguido. Davi um dia ele foi ungido rei, quando ele tinha 17 anos, mas ele não se assentou ao trono. Depois que Davi fugiu de Saul, parece que as coisas pioravam. Agora parece que ele foi ungido por Deus, e agora parece que as coisas também pioravam cada vez mais na vida. E Davi passava por uma crise. Davi passava por uma crise. Não podia voltar para Israel porque Saul o matava. Não podia ajudar os filisteus na guerra porque eles estavam desconfiados de Davi. E agora, quando eles estão retornando para as suas casas, eles vê as casas dele queimadas. As suas mulheres foram levadas cativas pelos amalequitas. Seus filhos e filhas foram levados cativos pelos amalequitas. Amém? Nesse momento, a palavra do Senhor diz, no versículo 3, 4, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Você imagina a situação que estava passando esse homem agora. Ele estava passando por uma profunda crise. Você muitas vezes, por quê? Davi estava fugindo, né? Davi estava fugindo de lá para cá. Muitas vezes nós queremos fugir dos problemas, nós queremos fugir das batalhas, nós queremos fugir de situações na nossa vida. Podemos tentar fugir de tudo, querido, mas você não pode e você não consegue fugir de Deus. Os olhos do Senhor estão em todas as partes. Você muitas vezes fala: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais falar com Deus, eu não vou mais ler a Bíblia. Você está querendo fugir. Você está querendo fugir da responsabilidade de soldado que Deus um dia te colocou. Você está querendo fugir da sua responsabilidade de cristão que um dia Deus te chamou. Você pode tentar fugir de tudo, mas você não consegue fugir de Deus. Davi fugia de Saul, mas não podia fugir de Deus. Quando você foge dos propósitos de Deus, você começa a fazer guerras com as pessoas erradas. A tua vida vira uma bagunça. Você já não tem mais domínio sobre a tua casa, sobre a sua vida espiritual. Eu estava lendo uma revista essa semana, uma revista cristã, estava mostrando os desviados. Dizem a essa revista, depois de um levantamento que fez no censo, essa revista Enfoque, ela diz o seguinte, que o número de desviados no Brasil é maior que o número de convertidos. Estava entrevistando um pastor, e esse pastor, se não me engano o sobrenome dele é Boaventura, entrevistou ele, estava onde? Num bar, jogando baralho,
tomando cerveja, porque fala assim: evangelho nunca mais. Ele chegou a essa conclusão, porque um dia eu preguei, um dia eu levei a palavra, um dia eu ministrei, um dia eu enchi igrejas, mas os meus líderes fizeram o favor de me matar espiritualmente. Esse homem, ele não estava com os olhos voltados para Deus, esse homem estava muito preocupado com o que o rodeava, com o que cercava, com o que ministrava na vida dele. O que aconteceu? Esses homens um dia resolveram dar fim na vida desse pastor espiritualmente, e conseguiram. O homem hoje está nas rodas de baralho, o homem hoje está envolvido com a bebida, mas ele fala: mas eu ainda continuo sendo temente a Deus, porque eu sei que estou em pecado. Eu sei que estou em pecado, eu sei que eu posso tentar fugir do meu ministério, do meu chamado, mas eu não posso fugir de Deus. E eu fiquei chateado quando vi aquela situação, porque não era uma pessoa que conheceu Jesus e depois de um mês abandonou a fé. É uma pessoa que já tinha 27 anos de ministério. Eu pergunto para você, meu querido e minha querida, como um homem de 27 anos de ministério pastoral pode abandonar a fé? Quando ele voltar os seus olhos única e exclusivamente para homens. Quando coloca-se os olhos em homens, você acabou de tirar os olhos de Deus. Davi fugia de Saul, mas não fugia de Deus. Esse pastor que eu falei aqui agora, ele tem fugido do ministério por causa de homens, mas ele não vai conseguir fugir de Deus. E a minha oração é que um dia ele volte, no nome de Jesus, aos pés do Senhor, para novamente fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Amém? Davi vê fumaça. Os amalequitas haviam saqueado e levado o que Davi tinha. Eu pergunto para você nessa noite: o que tem levado da tua vida? O que você tem visto de fumaça na tua vida? Aquilo que você tinha como certo, você viu ir embora. Aqueles sonhos que você tinha, que você fez, que você planejou, que você sonhou, o que virou na tua vida? Fumaça. Aquilo que você planejou, aquilo que você conseguiu, aquilo que você construiu, mas no momento de uma crise, no momento de problema, você viu, você perdeu, virou fumaça. Aquilo que você viu, aquilo que você pegou no seu colo quando pequenininho, que você embalou, que você ensinou os primeiros passinhos, que você ensinou o que pode, o que não pode, aquilo que você deu a papinha na boca, aquilo que você amamentou, alimentou, colocou naquele primeiro dia de aula, uma roupinha linda para ir para a escola, aquilo que cresceu depois e depois virou fumaça na tua vida, se perdeu. Os amalequitas levaram, o diabo tirou das suas mãos, já não te pertence mais. Nessa noite, no nome de Jesus, você pode ver fumaça, mas você também tem que ver que existe Deus na tua vida, e Deus vai te restituir no nome de Jesus. Apenas creia, apenas creia. Davi vê aquela situação, e o que acontece com Davi? Primeira coisa que Davi fez foi chorar. Quem já não chorou aqui, meu querido? Quando perde, quando apanha, quando sofre, quando vê a sua vida invadida. Quem ainda não chorou numa situação de tristeza profunda? Você fala: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir passar. Se você chorou, você é igualzinho o nosso irmão Davi, porque Davi, guerreiro valente, guerreiro bom, guerreiro separado por Deus, com 17 anos, esse menino derramaram um óleo de azeite na cabeça dele, falou: tu vai ser rei de Israel. Esse homem que um dia recebeu essa promessa de Deus, ele agora estava com 30 anos, aquilo aconteceu com 17, ele estava agora com 30 anos, ver a sua vida virar fumaça. O que ele tinha, os seus sonhos, sua família, sua esposa, seus filhos, cadê? Sumiu. Minha casa desapareceu. Primeira coisa, Davi chorou. E a palavra do Senhor diz no versículo 4, que choraram, não só ele, mas todos aqueles homens, até não ter mais força para chorar. Quem já chorou aqui, até não ter mais força para chorar? Até você não ver cair mais uma lágrima, porque as pálpebras dos seus olhos já estão inchadas, o seu
seu coração está, parece que foi exprimido e você sentiu pingar cada gota de sangue do momento que ele foi exprimido. Você já não tem mais força. A palavra do Senhor diz: o teu choro pode durar uma noite. Repete comigo: uma noite só, pastor. Uma noite só. Mas a alegria, meu querido e minha querida, vai vir pela manhã na tua vida, no nome de Jesus. Você pode chorar, mas não pode viver chorando. Você pode chorar, mas não pode viver chorando. Quero que você guarde isso no teu coração. Se entristecer, se angustiar muitas vezes, isso é natural do ser humano. Mas agora viver lamuriando, chorando, é um poço de choro. Você olha, você viu fulano? Vi. Que jeito que ela está? Chorando. Daqui uns 3 dias, você viu fulano? Não, vi. Agora ela estava bem. Não, estava chorando. Um mês, e chorando. Nem me pergunta, e fulano? Chorando. Não, você não pode viver chorando. Isso tem que ser consertado na tua vida, porque você é valente. Você vê as coisas virar fumaça na tua vida. Você chora de raiva, você chora de desespero, você chora de dor. Mas você fala: eu vou chorar, mas meu Deus vai me dar alegria e amanhã eu vou sorrir, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no versículo 5: também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, amargurou, estava angustiado. Que situação! Você sabe por quê? Ele era líder, ele era chefe, tinha 600 homens debaixo das ordens de Davi, e todos esses tiveram percas, todos esses perderam, todos esses viram em ruínas as suas casas, todos esses viram as suas esposas, filhos e filhas serem levados também. E ele se angustiou agora por ver que ele não estava sozinho naquele poço de choro, naquela situação angustiante. A palavra do Senhor diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava agora em apedrejá-lo. Está escrito aí na tua Bíblia e na minha. Segunda coisa que aconteceu foi essa amargura, foi essa angústia. E as pessoas começaram a reclamar. Diante da crise, meu querido e minha querida, você pode chorar, mas você não pode ficar amargurado, você não pode ficar entristecido, você não pode repassar problemas para terceiros. Não, você tem que abraçar a causa. E Davi agora, ele estava angustiado, porque o povo que estava com ele também estava desesperado. Amém? Você muitas vezes não tem resposta para a situação que você está passando. Sim ou não? Você não tem resposta para a situação que você está passando. Mas Deus tem. Eu creio tanto nessa palavra, querida. Eu creio, muitas vezes eu me vejo em cada situação que eu falo: eu não tenho resposta para isso. Comento com a minha esposa algumas vezes: eu não tenho resposta para isso que eu estou passando. Mas Deus tem. Irmãos, eu tenho um trabalho em São Paulo, tenho uma empresa em São Paulo, na qual eu trabalho. De repente alguém liga para você e fala: Djalma, roubaram um carro de 30 mil de fulano de tal de dentro da empresa. E aí? Como que você enfrenta uma situação dessa? Eu não sabia onde estava aquele carro, mas Deus sabia. Eu via naquele momento, o momento em que aquilo que eu tinha construído, virando fumaça. Quase chorei, mas eu me angustiei. Sou honesto para vocês, mas eu já conhecia esse texto e sabia qual era o desfecho dessa história de Davi. Eu sabia que esse mesmo Deus que virou o cativeiro de Davi, que virou essa situação, que transformou em tristeza a situação, em alegria agora, era também o mesmo Deus que ia transformar a minha situação de tristeza, de desespero, em alegria. E não demorou poucos minutos. Eu estou para dizer que foi poucos segundos, acho que não chegou a completar o minuto. O meu telefone toca
e alguém fala, achamos o carro. Eu falei, glória a Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Isso é Deus na minha vida. Mas são momentos, querido, que a gente se amargura, e aquelas pessoas que estavam ali com Davi se sentiram amarguradas. Primeiro, chorar, foi o que Davi fez. Segundo, se amargurou, se angustiou. Terceiro, a palavra do Senhor diz no versículo 7, versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Ponto e vírgula, aí vem, meu querido, quando um homem de Deus se levanta, ao que está escrito na última parte do versículo 6. Porém, eu gosto tanto dessa palavra, porém, quando você está passando por uma situação difícil, querido, você fala que não tem mais jeito, você coloca um porém bem grande na tua vida aí, porém, porque tem um Deus que vai mudar a tua história, porém, você serve a Deus e não é por acaso, porém, você serve a Deus e Ele vai te tirar dessa situação, porém, essa enfermidade, ela não é para a morte, ela é para a vida, porém, essa porta que está fechada, Deus vai abrir uma melhor, porém, essa situação que você está passando, Deus vai reverter e vai ser bênção na tua vida, porque a crise tem que ser superada através do Espírito Santo na tua vida. Porém, Davi se reanimou em quem? Nos amigos? Não. Nos comparsas? Nos parceiros de guerra que estavam ali? Não, esses estavam querendo apedrejar ele. Se reanimou em quem? No rei dos filisteus? Não. Gente, ao texto-chave da minha vida e da sua vida, está passando por uma situação difícil? Olha o que está escrito na última parte do versículo 6. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você tem um Deus igualzinho Davi, você tem um Deus igualzinho Davi, se reanima nesse Deus querido, se reanima nesse Senhor que você tem, porque você não tem um capataz com chicote na mão, você tem um Pai amoroso, que sabe aonde foi, aonde está, tudo aquilo que você perdeu, e no nome de Jesus, se reanima no Senhor, porque você não vai conseguir de volta aquilo que te levaram, sua saúde, seu casamento, sua vida financeira, você não vai conseguir de volta, se você não se reanimar no Senhor. Você precisa se reanimar no Senhor. Primeiro, chorou. Segundo, se amargurou. Mas terceiro, se reanimou no Senhor. E quem se reanima no Senhor tem ousadia. Coisa que acontece no meio da crise, que quer tirar tua ousadia. Muitas vezes você está passando por uma situação, você fala, e agora, o que eu faço? Eu não sei se eu arrisco nisso, né? Mas se eu arriscar nisso, eu estou sendo muito ousado. Se eu não arriscar, vou ficar nessa mesmice. Se você sentir o toque de Deus, que falar para você, vai, você pode fechar os seus olhos e ir. Porque Deus, Ele se responsabiliza. Ousadia. E como Deus gosta do crente ousado. Como Deus gosta do crente meio doido. Sem juízo. Deus gosta desse povo, tá? Ousadia. Não confunda ousadia com irresponsabilidade. Tem alguém que chegou para mim uma vez, largar a família, largar filho, largar esposa, largar a mãe, largar o pai, vou fazer a obra de Deus. Falei, larga de ser irresponsável, isso aí não é ser ousado. Isso aí está sendo usado, não por Deus. Porque isso não é de Deus, certo? Você está indo para, não, vou viver da obra. Vai? Então vai, para ver se você não se arrebenta. Sua esposa, como que vai ficar o coração dela? Seus filhos, que não vai ver o pai, como vai ficar o coração deles? Isso é de Deus? Você vai falar para mim que você está com paz no coração? Ser ousado não é ser irresponsável. E muitas vezes quando nós precisamos arriscar, nós precisamos investir, nós precisamos ir para cima, não vem aquele sopro do maligno no nosso ouvido, fala, faz não, hein? Mas você vai se arrebentar. O diabo quer tirar a sua coragem, o diabo quer tirar a minha coragem e botar medo em mim e em você. Davi, ele estava numa situação que ele precisava ser ousado, não irresponsável, mas precisava ser ousado. E a palavra do Senhor diz que disse Davi a Abiatar, o sacerdote, traz-me aqui uma estola sacerdotal.
E o sacerdote trouxe ela até Davi. Ou seja, primeiro, Davi chorou. Segundo, se amargurou. Terceiro, se reanimou no Senhor. E quarto, agora ele tinha ousadia. Ele pediu algo que era do sacerdote. Traz a tua estola sacerdotal para mim, que eu vou falar com Deus. Tem momentos, meu querido, que não adianta você chegar para o pastor. Não adianta você chegar para o bispo, para o apóstolo, para o papa. Deus quer ver de você a ousadia. Deus quer ver de você a sua atitude. Esse negócio do irmão, 6 horas, irmão, 6 horas por mim aí que eu estou precisando, misericórdia, Deus quer ter um particular com você, e Ele quer ver a tua ousadia, quer saber como que vai ser essa conversa com você. Nós nos encorajamos quando tomamos e quando tornamos Deus maior que as nossas circunstâncias. O que é isso, pastor? É quando você diz para o teu problema: você não é nada perto de mim, não. Você não é nada perto do meu Deus. É com Ele que eu vou falar agora. É com Ele que eu vou entrar agora num particular. E é com Ele, viu o problema? É com Ele, viu crise? Que você vai se ver daqui a pouco. É dessa forma que a gente faz. Qual é o tamanho do teu Deus? Pois eu te digo um negócio: Ele nunca pode ser menor que o teu problema. O teu Deus nunca pode ser menor que o teu problema. Tá certo? Eu me encorajo quando coloco Deus acima de tudo na minha vida. Aí eu me torno também um gigante. Aí eu crio força. Davi tirou dos olhos, tirou naquele momento, ele estava olhando para os soldados, estava olhando para as casas queimadas, estava olhando para o que haviam saqueado. Davi tirou os olhos de tudo isso e colocou os olhos em Deus. O Deus que nós servimos é um Deus de restituição. Levanta a tua mão e repete comigo: Deus de restituição é o meu Deus. Se você tem coisas na tua vida que você perdeu, você tem que acreditar, seja ela em que circunstâncias foi, Deus, o meu Deus e o seu Deus é um Deus de restituição. Quando eu glorifico a Deus, eu recebo uma palavra. E Davi aqui, naquele momento, ele consultou ao Senhor. E ele perguntou: Senhor, devo eu perseguir este bando? E aí? Ele buscou uma palavra de Deus. Muitos querem buscar uma palavra de Deus sem pisar um dia sequer na igreja, sem abrir sequer uma vez a Bíblia por dia para meditar. Quer ver Deus falar, meu querido? Tu não vem na igreja, tu não vai numa vigília, tu não ora a Deus, não coloca a tua vida diante do Senhor, não lê a palavra do Senhor, não faz uma escola. Você quer ver falar que jeito? Você vai ver homens falar, você vai ver apóstolos pregar, pastores ministrar, mas Deus verdadeiramente falar com você, Ele quer falar com você. Devo eu perseguir esse bando? Vou alcançar? Versículo 8, é isso? Vou alcançar? Depois o que vem? Respondeu-lhe o Senhor. Amém? Respondeu-lhe o Senhor. Davi buscou uma palavra de Deus. E quando você busca uma palavra de Deus, Deus fala no seu coração. Quando você busca uma palavra de Deus, a palavra gera visão. A visão gera um desejo. O desejo gera uma ação. E a ação gera um resultado. Deu para entender? Quando você busca a palavra do Senhor, a palavra do Senhor gera uma visão. Abre-se um leque na tua vida. Você começa a ver a tua vida com outras perspectivas. Já não é mais perspectiva de morte, de doença, de destruição, não é mais perspectiva de fumaça. Quando você busca uma palavra em Deus, aquilo gera uma visão. Essa visão que gerou em você, gera desejo de ter Deus cada vez mais perto. Servi-lo cada vez mais. Buscar em Deus porque você tem certeza que você vai conseguir. E aquele desejo gera uma ação, aí você caminha. Você fala: eu não vou ficar parado. E essa ação com certeza vai gerar resultados na tua vida. Amém? Glória a Deus. A visão de Deus
Não tem essa visão, eu acho que eu recebi uma palavra de Deus. Mas que jeito foi essa palavra de Deus? Eu vi ele numa visão, como uma nuvem, era mais ou menos, não deu para ver direito. Querido, quando Deus fala, Deus fala. Quando Deus se manifesta, não é nas entrelinhas não. Quando Deus fala, Deus fala. Eu estava no púlpito uma vez, eu não estava pregando, eu estava sentado atrás no altar, e Deus colocou no meu coração: daqui a 7 dias, vou levar uma irmã dessa igreja. E aí? Não é dessa não, viu, queridos? Fica tranquilo. Eu desci, glória a Deus, aleluia. Eu desci desesperado do altar, cheguei lá fora, saí da igreja, fui caminhando pelo corredor desesperado. Fui pedir misericórdia do Senhor, que fosse um pouco mais claro naquilo que Ele estava me falando. Mas não foi uma nuvem, não foi um anjo, não foi um vaso, não. Deus falou comigo daquele jeito: daqui a 7 dias vou levar uma irmã desta igreja. Eu saí lá fora, eu que não sou besta nem nada, eu falei: não vou ficar com essa bucha sozinha para mim. Chamei 2 irmãos, não fui irresponsável de pegar o microfone e falei: se alegra, igreja, porque daqui 7 dias um daqui vai expirar. Não fui irresponsável a esse ponto. Eu simplesmente cheguei, lá fora a igreja estava cheia, lá fora tinha 2 pessoas, e eu chamei as 2 pessoas e falei: Deus falou para o pastor Djalma falar isso, você põe tua barba no molho. Deus falou que daqui a alguns dias ele vai levar uma irmã da igreja. Passei a bucha, está dividido entre 3 o problema, né? E esquecemos. Honestamente, eu esqueci. Eu só me lembrei no domingo seguinte, 10h30 da noite, quando meu telefone toca. Cheguei do culto, pastor Djalma, pois não, só estou ligando para dizer que a irmã Josefa já não se encontra no nosso meio, está na glória, junto com o Pai. Mulher não estava doente, mulher não estava com problema, mas quando Deus fala, Ele não fala meia boca não, tá? Ele vai falar de fato com você, mas para você ter essa conversa com Deus, você precisa estar na presença de Deus, porque Deus também não vai falar nos gritos: ô Nilton, é o seguinte, você que está aí longe, eu tenho uma notícia. Não, você tem que estar pertinho de Deus para Ele poder falar com você. Amém? A palavra gera visão, visão gera desejo, desejo gera ação, e ação gera resultado. Isso se aplica em tudo na minha vida e na sua vida. Qual é a visão que Deus te deu? O que Deus tem colocado no teu coração? Quais são os objetivos, os planos, aquilo que o Senhor colocou no teu coração? Meu querido, você tem que ser um crente de visão. Você tem que ser um crente que tem a visão dos céus, não uma visão mesquinha, uma visão rasteira, uma visão baixa, não. Você tem que ter uma visão de Deus na tua vida. É a visão do reino, a visão de ganhar almas, a visão de fazer uma obra maravilhosa, de ser bênção na tua casa, de levantar seus filhos novamente, levantar seu esposo, sua esposa, no seu trabalho fazer a diferença. Essa é a visão que Deus quer que você tenha. Crise no Egito. E quem tirou o Egito da crise foi Faraó. 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Quem tirou o Egito da crise foi Faraó. Faraó não foi, porque Faraó não tinha visão nenhuma. Quem tirou o Egito de uma crise foi um menino que um dia Deus deu uma visão para ele. Você tem uma visão, você às vezes não sabe. Você tem uma proposta de Deus no teu coração e você não exercita isso. Vamos orar mais, vamos falar mais com Deus. Estamos passando no meio de uma crise e nós vamos passar essa crise. Amém? Aqui na igreja, nós tivemos uma visão, eu em particular, depois de uma oração, depois de uma situação muito complicada, eu quero dizer para vocês, que a palavra gera visão, visão gera desejo, desejo gera ação, ação gera resultado, e resultado gera apropriação.
Aquilo que Deus colocou no teu coração, você tem que se apropriar para você. E nós sentimos muito forte no nosso coração em abrir o ministério Batista da Palavra. E Deus deu com todas as letras da forma que Ele queria, da forma que Ele queria, da forma que era para ser feito, como eu ministrei aqui no começo. E alguns vieram comigo, né? Alguns vieram comigo, outros vieram de outro ministério. Pastor, fique tranquilo que agora eu vou te ajudar, o ministério está começando, você precisa de pastores, você precisa de obreiro. Eu tinha uma visão, que Deus tinha me dado como cristalina. O pessoal que veio, outros que vieram, porque tem uns abençoados que não tem muito juízo, que estão aí desde o começo, estão aí até hoje, para a glória do Senhor. Né? Mas muitos vieram com outra visão, que não era a visão de Deus, era uma visão de homens. Era a visão de crescimento, de inchar, de crescer, de fazer e acontecer. Mas eu tinha nitidamente no meu coração aquilo que Deus queria, aquilo que era a vontade do Senhor. Alguns vieram, mas hora que perceberam que a visão do Senhor iria fazer a igreja passar por crises, passar por problemas. Lembra do início da ministração? Passar por crise não, pastor, isso é... Caíram fora. Daqui a pouco Davi estava na mesma situação. Aqueles que estavam com ele, que estavam querendo o quê? Apedrejá-lo. Mas Davi, ele diz: devo perseguir os meus inimigos? O Senhor diz: Davi, persegue, porque de fato você vai alcançá-los. Aquilo que levaram da tua vida, aquilo que você viu virar fumaça na tua vida, se você se colocar diante do Senhor e fizer essa pergunta para Deus com ousadia: Senhor, devo ir atrás dos meus sonhos? Devo ir atrás dos meus planos? Se você sentir no coração, vai, porque eu serei contigo, você pode ir, meu querido. Você vai ser um crente abençoado e vitorioso. De repente eu vi aquelas pessoas que vieram comigo para o ministério, sumiu quase tudo. Mas o Senhor me deu uma visão tão bonita. Eu logo de cara fui lá e comprei 100 cadeiras. Guitarra, violão, baixo, piano, bateria, caixa de som. Você imaginar, meu filho, esse negócio já começou pronto, é Deus que mandou fazer, falou: faz desse jeito, seja ousado. Seja ousado. E de repente o povo, vazou, como diz os jovens. Eu falei: o Senhor deu, o Senhor deu, está nas suas mãos, o Senhor mandou, é do teu jeito e da sua maneira. Aí nós pegamos aqui as 100 cadeiras, nós espalhamos isso aqui, né, para dizer que estava lotada. Pegava um crente, ponhava aqui, outro ali, com 6 a gente queria encher a igreja. Nada disso. Deus falou assim: você vai passar por crise, você vai passar por problema, mas vai passar. Você está chorando, mas daqui a pouco você vai sorrir. E graças a Deus, não acabou os problemas, graças a Deus, não acabou as crises, graças a Deus, porque o dia que acabar, a gente se acomoda, a gente acha que não precisa mais nada, está tudo certo, e isso que nos faz. Deus nos deu uma visão, mostrava-nos essa igreja cheia, e quando eu vejo dia de domingo, dia de quarta-feira, esse negócio cheio, eu falo: Deus realmente é nesse lugar. Deus mostrava um programa de rádio abençoado, Deus mostrava veículos de transporte levando o crente para cima e para baixo, transportando gente, o povo de Deus. Deus mostrava batismos, casamentos, escola de formação de discípulos, de obreiros. Deus mostrava a compra de um terreno, ainda não aconteceu, mas vai acontecer no nome de Jesus, amém? Você pode levantar essa mão e glorificar a Deus e falar: eu creio nessa promessa, porque quem deu essa promessa foi Deus, não foi o homem, não foi Saul, foi Deus. Quem prometeu foi Deus, amém? Uma igreja linda sendo construída, e um dos negócios mais lindos que Deus me mostrava, um centro de recuperação para drogados e viciados no álcool. Então, meu querido, você que participa desse culto hoje, você que ouve essa mensagem hoje, você pode marcar na tua agenda.
Porque se foi Deus que deu essa visão, Satanás vai ter que engolir goela abaixo tudo aquilo e vai ter que bater retirada na vida do povo de Deus. E todos aqueles que fazem parte desse ministério serão vitoriosos junto com a igreja. Amém? Davi, ele sai no encalço, versículo 9, com 600 homens que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. 600, 200 chegaram na beirada do rio, falou: Davi, eu não vou não, eu vou ficar. Mesma coisa como aconteceu, chegou alguns aqui e disseram: pastor, eu não vou não, eu vou parando por aqui. Pastor, eu não vou continuar não, porque eu não tenho esse pique todo, eu não consigo acompanhar o ritmo, a palavra pega muito pesado, eu prefiro mais movimento, prefiro mais campanha, prefiro mais quebrar tijolo, prefiro mais levar caneta de ouro, prefiro mais passar no Vale do Sal, prefiro outras coisas, tá certo? Mas não vou não. 200 ficaram, 400 falou: não, Davi, onde você colocar seus pés nós vamos colocar, onde você for nós vamos também, quem você enfrentar nós também vamos enfrentar. E foram. E a palavra do Senhor diz, daí para frente, para resumir a história, que eles alcançaram os amalequitas, destruíram os amalequitas, tomaram de volta tudo aquilo que o inimigo tinha roubado, trouxeram além daquilo que o inimigo havia roubado, também trouxeram os despojos do inimigo. É isso que Deus quer de você, viu, querido? Você vai perseguir, vai vencer, vai trazer de volta aquilo que era teu e vai trazer os despojos do inimigo que um dia tentou te matar. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam roubado. Você vai recuperar tudo que o diabo um dia roubou. Não tire a visão de Deus e das coisas de Deus, amém? 3 dias depois desse episódio, voltaram, retornaram, né? 3 dias depois você pode buscar lá no primeiro livro, no 2 Samuel, capítulo 1. 3 dias depois, Davi estava sendo ungido rei de Judá, rei de Israel. Um homem que viu há 3 dias atrás fumaça a sua vida, tudo destruído, seus sonhos, planos, tudo acabado. 3 dias depois, guarde esse número com você, esse tempo com você. 3 dias depois, estava se tornando o rei de Israel. Deus permitiu que ele passasse pela crise, Deus permitiu que ele passasse pelo problema, para que ele fosse exaltado 3 dias depois. Deus precisa apenas de 3 dias, para transformar uma mentira em verdade. Deus precisa apenas de 3 dias, para transformar uma injustiça em justiça de Deus. O Deus que nós servimos é o Deus do 3º dia. Por quê, pastor? O diabo no 1º dia fez festa com a morte de Jesus. O diabo no 2º dia estava já planejando a eternidade em pecado para a humanidade toda, já que não existia mais o Salvador. Mas no 3º dia, Deus levanta para quebrar todas as obras do diabo através do seu Filho que ressuscitou. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Não desista de Deus, porque Ele não desistiu de você. Você pode fugir de Saul, mas você não pode fugir de Deus. Você pode chorar a noite toda, mas a tua alegria vem pela manhã. Se virou fumaça os seus planos, o seu sonho, a sua história, em nome de Jesus, seja ousado, chegue na presença de Deus, peça permissão para o Senhor e saia na captura em busca daquilo que um dia o diabo roubou, porque ele vai ter que devolver. Inclusive vem coisa a mais aí, vem os despojos na sua mão, no nome de Jesus, amém? Quem acredita nessa palavra, levanta suas mãos, então aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.